No final da aula eu passo. Que todo mundo estiver aqui, aí eu passo. Então, boa noite para todo mundo. Hoje a gente vai para a segunda parte do conteúdo. Página 10. Fatoração, simplificação. Aí eu vou juntar tudo, tá? Tudo que tiver aqui. Vocês já todo mundo já ouviu falar de assim, fatora a expressão ou simplifica a expressão, né? Mas a dificuldade talvez seja como é que faz, ou algumas expressões são mais complexas, tá? E aí eu vou passar esse conteúdo aqui basicamente fazendo os exercícios ao mesmo tempo, tá? O que é basicamente exercício em cima de exercício. Por exemplo, tem uma coisa que vou começar com a primeira, que geralmente muita gente tem dificuldade, que é botar em evidência alguma coisa. Por exemplo, eu tenho AB menos A vezes C, tá? Então, por exemplo, AB vezes menos AC. O que você tem que prestar atenção quando você quer colocar alguma coisa em evidência? Se aquele fator, ou o número, ou a expressão, ela está repetida, tá? Se ela está repetida, aqui você pode botar em evidência que é o contrário da distributividade, né? A distributividade você... Aqui ficaria assim, né? A que multiplica B menos C. Ok? Que, por exemplo, digamos assim, o que vocês têm menos dificuldade, eu acredito, seria fazer o contrário. Eu tô assim, e aí você quer fazer o contrário, você pega A vezes B, né? A vezes C, e aí mantendo esse sinal aqui, A vezes C, tá? Então, fazer o contrário, essa parte verde aqui, é mais fácil do que fazer em geral a azul, ok? Por exemplo, como eu falei, eu vou já, ao mesmo tempo, fazendo os exercícios, porque esse conteúdo é só, em geral, é exercício. Então aqui a gente vai tentar colocar em evidência o maior fator, ou então um fator comum, né? O maior fator comum de cada expressão. Ok? Por exemplo, aqui, quatro, 5 a quinta, aliás, 4x a quinta menos 12x a quarta menos 6x a terceira. Aí você tem que pensar o que é comum a essas três expressões, o que elas têm de parecido. O x. Por exemplo, o x é uma opção. Mas é só, por exemplo, eu poderia, eu vou fazer aqui de verde, você poderia simplesmente fazer assim, ó. Botar o x em evidência. Eu vou colocar só o x para vocês verem uma coisa. Vai ficar 4x a quarta, né? Menos 12x a terceira, menos 6x a 2. Mas sabe que isso aqui é suficiente? Então, quando você... Primeira ideia, ou a primeira observação a ser feita é...
Eu tenho certos fatores que eu posso colocar em evidência, mas você tem que colocar o máximo que você conseguir. O que significa? O máximo de fatores, ou a expressão, como ele descreveu aqui, o maior fator comum de cada expressão. Então, eu vou apagar isso aqui. Agora a gente vai olhar o seguinte. Eu coloquei o x em evidência, mas a gente observou que você pode colocar um pouco mais. Por exemplo, como aqui é x à quinta, aqui é x à quarta, aqui é x à terceira, eu posso colocar x à terceira em evidência. Eu vou fazer isso e aí vocês vão ver por que dá certo. Vai ficar, imagina que eu coloco x à terceira, aí 4, para ficar x à quinta, aqui tem que ser x ao quadrado. Aqui vai ficar x menos 6. Só recapitulando aqui, ó, se eu fosse fazer o processo inverso, quando eu multiplicar esse por esse, vai ficar 4x2 vezes x3. Aí lembrem-se que x2 vezes x3 conserva a base e soma dos expoentes, por isso que dá x à quinta, tá? Esse aqui é a mesma coisa, ó. X à terceira com o x vai dar x à quarta. E x à terceira com 6 vai dar o 6x à terceira. Mas eu ainda posso colocar um pouco mais aqui. Eu posso colocar o 2 em evidência, porque observa que esse número aqui, ó, é o múltiplo de 2, esse aqui também e esse aqui também. Então, a resposta final aqui, vou apagar isso aqui de novo. O bom é que fica gravado e vocês podem pegar a explicação, né? Porque o documento fica só a resposta. Então, a resposta que deve ser, ou o fator que deve ser colocado em evidência é 2x à terceira. Vai ficar como? Para o primeiro membro aparecer 4x à quinta, que vai ficar 2x ao quadrado, né? Menos 6x menos 3. Por quê? Porque esse termo aqui, quando eu multiplico por esse, vai dar o primeiro lá. Esse aqui multiplicado por esse vai dar 12x à quarta. E esse aqui multiplicado por esse vai dar menos 6x ao cubo. Ok? Então, quando a primeira ideia é, quero colocar em evidência, então tem que colocar o máximo possível. Agora, a partir daqui, eu não consigo mais colocar. Ok? Oi? Encerra aqui. Fazer o quê? Não entendi. Você fazer o... Atividade, Ah, mas eu acho legal. letra B. 7 a quarta menos... Ó, vocês chegaram depois, vocês têm o consolo do vídeo, que vocês podem dar uma olhadinha no começo da aula, tá? Mas não foi muita coisa não, ó. Pra vocês chegarem depois, foi nem meia página. Começou aqui e eu tô aqui. Quarenta e nove ao cubo B. Você tem tudo isso aqui. Aí o que eu quero? Colocar o maior fator em evidência dos três. Primeira coisa... Aliás, você pode observar várias coisas aqui, mas uma coisa a ser observada é 7, 42 e 49. Oi? Ele, né? São múltiplos de 7. Então, se eu colocar o 7 em evidência, vai aparecer alguma coisa aqui, né? Outro fator que aparece em todos, ó, como eu falei, no outro anterior, nesse aqui, qual era o que tinha maior expoente? Era o 5. Geralmente você coloca o que tem menor expoente em evidência. Então, alguém levantou a mão?
Como o A, ele tá aqui, tá aqui, tá aqui, qual é o que tem menor expoente? É o quadrado. Então é esse que eu vou colocar em evidência. Então eu vou colocar o quê? 7A ao quadrado em evidência. 7A ao quadrado. Aí essa primeira aqui vai ficar o quê? A ao quadrado. Por quê? Porque quando eu pegar esse vezes esse, vai dar 7 vezes A ao quadrado. 7A ao quadrado vezes A ao quadrado, que vai dar a quarta. Menos, e aqui vai dar 6, né? 6B ao quadrado mais 7. Agora aqui, para aparecer A ao cubo, aqui tem que ser A, né? B, então é assim, tá? Por quê? Pega o primeiro elemento, multiplica. Quando você, entre aspas, voltar a fazer o caminho inverso, você vai obter a expressão de cima, tá? Ok? Ai. Deixa eu ver outra aqui. Mas isso aqui, gente, é o seguinte. A gente vai fazer isso aqui milhões de vezes. Então, se não entender na primeira, não entender na segunda, um momento vai chegar que vocês vão entender. Hã? Até o dia 30, né? Lembrando, o conteúdo da prova é o que a gente chegar até próximo da prova, tá? É o E. Você sabe o que é esse Ezinho? Aquele número de... O pessoal chama de número neperiano, né? Não? Nunca ouviram falar? Eu vou no lugar do E, eu vou só pra não... Se bem que eu poderia falar, né? Mas pra não polemizar, nossa, eu vou botar um 2 aqui. É um número que o limite dele... O limite dessa função... É assim, você pode definir de várias maneiras. Uma maneira é... Aliás, eu não vou fazer do limite não, eu vou fazer essa daqui, ó. Você pega um... Você sabe o que é o fatorial de um número? Por exemplo, 5 fatorial, o que é? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Certo. Aí o que você vai fazer? Como é que... O que provou, né? Ele pegaram 1, aí 1 mais 1 fator... 1 mais 1 dividido por 1 fatorial, mais 1 dividido por 2 fatorial, mais 1 dividido por 3 fatorial, mais 1. Isso aqui é infinito. Mostraram que isso aqui dá o E. Uhum. A definição dele é exatamente isso. Uma definição, que é o E, é o somatório de 1 sobre K fatorial, K variando de 0 até... Tá? Não, isso aqui não tem nada a ver com botar em evidência aqui não, tá? Não tem nada a ver. É só para dizer o que é o E. O E é isso aqui. Também ele pode ser o limite lá de uma função. Dessa daqui, ó. Hã? É 10. Não, isso aqui que eu tô falando não tem nada... tá? Mas a página é 10. Tem outra coisa também. Tem uma fórmula da matemática, acho que é da matemática financeira, é de alguns juros, que envolve essa exponencial aqui. Aí você usa esse limite aqui para deduzir a fórmula, enfim. Oi? Aqui igual. Porque eu acho que você está estranhando o seguinte, né? Porque se o K for 0, vai ficar 1 sobre 0 fatorial, né? Mas 0 fatorial é 1. Né? Então vamos lá para simplificação. Mas uma definição dele é essa soma aqui. Ou essa que eu coloquei aqui em cima, que é a mesma coisa, tá? Às vezes você vai fazer a conta na calculadora, no meu caso, aparece um S. Seria isso? Não é de erro, não?
Não, às vezes uma conta ficar com muitos zeros. Aí geralmente aparece um rezinho no final. Eu não sei. Ó, então, pra não acabar... porque isso aqui é um número, tá? Eu vou botar um 2 aqui, só pra... Porque o objetivo é a mesma... Que eu vou fazer a mesma coisa. Pronto, ó. 2 a menos x vezes 2 a menos x. E aí, qual é o fator que é comum às expressões? 2 a menos x, né? Então, você vai lá, ó. Coloca em evidência. Aí aqui, para não ficar sem nada, você coloca 1. Fica assim. Por quê, né? Porque se eu voltar, né? 2 a menos x vezes 1 é 2 a menos x. 2 a menos x vezes menos x vai dar 2 a menos x vezes menos x. Porque não tem muito o que fazer aqui. Tá? Então, botar em evidência seria basicamente isso aqui. São dois elevado a menos x. Como é que é? Não tem 2 elevado a menos x vezes 2 elevado a menos x. Isso. Não, aqui só é 1. Aqui é só um número. E aqui é outro número. Você tá falando qual foi o que sumiu? Só um aqui fora, foi? Porque ele tá nos dois. Imagina o seguinte, ó. Se fosse assim. No lugar dessa expressão fosse A menos A. Aí quando eu boto A em evidência, fica assim, né? É a mesma coisa. Você tem que imaginar agora que o A é o 2 a menos x. Deixa eu ver Quando eu aqui. multiplicar 2 elevado a menos x, eu vou multiplicar por x, no caso. Isso, é esse valor todo, 2 a menos x vezes x. Aqui é o número, ó. Vezes o x. Vamos supor que eu coloque aqui menos, assim, né? Então, quando você botar a evidência, você tem que colocar isso aqui tudo. Porque esse aqui é o número. Tá? Então, fica 2 a menos x, que multiplica x menos 1, nesse caso, que eu só inverti. É que eu quero entender o que você não está entendendo. É porque, às vezes, assim, quando eu não entendo o que vocês não entendem, é muito complicado responder. Então, eu tenho que entender o que vocês não estão entendendo. No caso aí, porque o 2 elevado a menos x não está sendo multiplicado pelo x, mas apenas pelo 1. Aparentemente, ele está só sendo multiplicado pelo 1. No primeiro, é só o 1. É como se aqui tivesse 1 vezes aqui. Acho que eu entendi agora. Vai ser 2. E o outro número aqui... Hã? Vai ser assim, resolvido, né? 2 elevado a menos x vezes 1, vai dar 2 elevado a menos x, Uhum. menos... Menos esse que está aqui. Ó, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar o contrário. Pega 2... Vou pegar de preto aqui. 2 a menos x vezes 1 menos x. Tá? Aí você vai distribuir. Você vai pegar... Quanto é que é esse aqui vezes 1? 2 a menos x. Aí menos... Esse vezes esse aqui é x vezes... Ou 2 a menos x vezes x, ou x. Assim. É como se tivesse 1 na frente do x. Aqui? Não, na frente do x. Aqui? Não, na frente do x. Na frente do x aonde? Daqui x da cima ali, como se tivesse 1 na frente dele. Ali no x preto. Aí é como se tivesse 1 multiplicando ele, né? Sim, mas só que ele não conta porque, entre aspas, aqui eu não preciso fazer essa observação porque tem o... o único 1 que vai interessar é o primeiro, porque não tem nada que multiplique ele. Mas como ele é um fator comum, para botar em evidência, ele aparece aqui. Ok? Mas como eu falei, isso aqui é prática. Aí agora que eu fiz 3, né? Então vamos fazer mais. Às vezes você não consegue identificar o fator comum, né? Muito Tem uma comum. propriedade
Distributivo. É o avesso, você pode entender o contrário da distributiva, ou né, o processo inverso. Eu acho que todos os fundamentais de novo para lembrar o que é isso. O processo distributivo é aquele que você distribui. Não. Ó, a distributiva que ele está falando é assim, ó. A que multiplica, sei lá, na verdade eu não vou botar B não. Vou botar B. Por exemplo, você pega aqui e distribui, né? A vezes B mais A vezes C. Só que é o seguinte, em geral, o que ocorre? As pessoas têm dificuldade de fazer o processo inverso. Você, nessa situação para cá, é mais natural, as pessoas são mais acostumadas do que sair daqui e vir para cá. Por exemplo, ó, 2 vezes 3 mais 2 vezes 5. Você pode fazer assim, pode pegar 2 que multiplica 3, entendeu? Então, essa passagem aqui é que em geral, ok, você está botando em evidência. O 2, o que é botar em evidência? O 2 é um fator comum às duas expressões, e aí ele é a mesma coisa de somar esses dois aqui, multiplicar depois tudo por 2, tá? Isso, como é que se chama? Colocar em evidência um fator comum. Com a dificuldade, é justamente que esse processo, entre aspas, o inverso da distributiva, as pessoas não estão acostumadas em fazer. Por quê? Porque isso aqui é uma situação que geralmente aparece mais na matemática, não aparece, digamos assim, você faz a conta no dia a dia, é a distributiva. Né? Então vamos lá, ó. Y² menos 2 x à quinta. Uma outra dificuldade é você identificar o fator comum. Como eu falei, tem que colocar o máximo possível, né? Então vamos lá, ó. Você tem tudo isso aqui. Aí, a primeira observação a ser feita é que esses três números aqui, nos três fatores, eles são pares, ó. 4, 2 e 6. Significa que eu posso botar o 2 em evidência, né? Então, isso aí é necessário ser feito. Depois, eu olho, eu sei que tem x nos três, ó, e eu sei que tem y nos três. O z no meio não tem. E aí você coloca o que tem menor expoente. Por exemplo, o y, ele aparece o quadrado nos três, então eu já vou colocar em evidência. Ó. Tá vendo? Ó? O y, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Então, como ele é um fator comum, eu vou colocar em evidência. O outro comum é o x, só que o x aqui está um pouco diferente, ó. Aqui tem o quadrado e aqui tem quinta e outro tem a terceira, mas eu sempre coloco o que tem menor expoente em evidência. Então, você vai colocar o 2, então x² mais, aliás, vezes y². Aí, no parênteses, você vai colocar o resultado que seria se você fizer essa multiplicação. Por exemplo, a expressão inicial é 4x² y² z. Então, aqui dentro eu tenho que colocar o quê? 2z. Porque quando eu pegar isso e multiplicar isso, tem que dar o primeiro. Então, é menos. Aqui eu vou botar x² somente, né? Mais 3. 3x, 2. Tá vendo? É um processo que você tem que colocou em evidência os que são comuns e o que tem e dentro do parênteses é o resultado que seria, né, lá em cima. E se fosse um número que não é... Tão bonitinho assim? Divisor. Aí a gente vai chegar lá. Aí no caso dos 2 e 3, Como é que é? no caso, aí esse 2Z e 3x lá, é porque pegou o 2 e multiplicou o 2. E multiplicou. Multiplicou. Você pega esse 2 aqui, multiplica por esse, vai dar o 4. Pega o 2, multiplica. Aí aqui seria como se fosse 1. Eu acho que era isso que... Quem foi que falou?
Foi você, né? Era Se isso. tivesse um aí, né? Isso. Aí aqui é como se fosse 1. Aí o 2 com o menos 1 aqui vai dar menos 2. Aí esse 2 de novo com o 3 vai dar o 6. Tá? Aí eu vou deixar essas setinhas aqui, tá? Acho que não mata não. O professor pensou, mas é como é que é termine passado. Oi? O professor deve pensar, mas é como é que ele passado. Se vocês... eu passei, vocês passaram do jeito que eu passei. Matemática, né? Só pensar um chute. É. Eu passei. Assim, por exemplo, no meu ano, 2007. Tá sendo gravado, mas não tem problema não. Só vai pro YouTube. É, mas eu sempre conto essa história pra todo mundo. Ó. 2007 foi o ano que eu fiz vestibular. Aí só que era diferente, não era Enem não. Aí, por exemplo, eram 2 dias. No segundo dia tinha a prova de matemática e física, já que eu escolhi matemática. Escolhi não, coloquei a opção matemática. Hã? Não, na estadual do Piauí. Aí a prova eram 30 questões de matemática e 30 de física. Hã? 60. Aí, não chutei 60, eu chutei... 59. A de física eu chutei toda. Chutei as 30. Na verdade, eu olhei assim, não sabia de nada, simplesmente peguei o gabarito e pintei e entreguei. E a de matemática eu acertei 7 e o resto eu chutei. Eu acertei não, eu fiz 7, né? Das 30 e o resto eu chutei. Hã? Não tinha Enem. Tinha o Enem, mas o Enem não era vestibular em 2007. É, foi vestibular a partir de 2010. Na estadual do Piauí. Primeira vez que eu fiz. O meu caso foi mais ou menos. O segundo dia, ficaram 90 questões. Eu acertei. Aí você... E assim, e para passar, porque também antigamente colocava a concorrência do ano anterior. E aí para passar eu teria que acertar 12 de matemática e 10 de física. Eu acertei 14 de matemática e 10 de física. No chute. E aí passei. Aí a diferença foi, depois que eu passei, já que eu estava nas mesmas condições de todo mundo, aí eu falei, como eu tenho agora as mesmas condições, eu vou me esforçar para ser o melhor da turma. É. Ó, tem algumas expressões aqui, ó, que, aliás, algumas, eu vou colocar 4, mas tem 500, não tem 500, mas tem várias, né? Que em geral parecem muito em várias situações, tá? Porque nem toda simplificação é que nem essa daqui. Expressões úteis. A primeira, eu acho que não sei se vocês já viram, essa daqui. Como é que eu desenvolvo isso aqui? Primeiro ao quadrado, né? 2 vezes o primeiro. Tem uma que é assim, ó. Essa daqui é A ao quadrado menos B ao quadrado. Mas essa daqui dá pra gente, entre aspas, fazer uma continha aqui. Mas o que vocês devem ter em mente é essa, tá em preto, tá? Essa parte vermelha aqui é uma conta que a gente vai distribuir e vai chegar na resposta. Ó. A com A ao quadrado, né? A com A e A com B. Então vai ficar o quê? A ao quadrado mais AB, né? Agora, esse aqui com este aqui. Menos AB ou menos BA, menos B ao quadrado. Aí observem que vai cancelar, ó. Pam, pam. E aí sobrou quem? Tá? Isso, dá 2. Só que o que vocês devem ter em mente é exatamente o resultado. Aí eu vou fazer agora alguns exemplos para vocês de onde aparece isso aqui. Tá? A 2.
Que é melhor fazer um por um, porque senão vocês vão se confundir. E a terceira é a mesma coisa, só com sinal, é a mesma coisa da primeira, só com sinal de menos, tá? Essa a primeira e a terceira, se você também fizer ela vezes ela e distribuir, você vai chegar na resposta, tá? É a mesma coisa. Mas eu quero... Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar um exemplo. Aqui, ó. Eu quero que vocês terminem aí, porque a gente vai começar a usar essa, principalmente a número 2, tá? Várias vezes. A 3 é a mesma coisa da primeira, só que com sinal de menos. Se você, ó, por exemplo, se eu quiser, entre aspas, demonstrar, né? Você pega... E aí o a menos b ao quadrado é a menos b vezes a menos b, né? E aí se faz a mesma coisa, ó. A com a ao quadrado, menos ab. Esse aqui é menos ba, ou também... E esse com esse, tá? É porque é menos b, né? Assim. E aí fica menos 2ab mais b quadrado, tá? Nossa, isso era tão fácil que eu Mas ainda é fácil. Mas eu não lembro. Não, mas agora você... Mas não mudou nada, não. Mas essa matéria tá tão atrasada, tão acumulada, que eu também na hora de chegar em casa, eu sou ferrado. Eu vou tirar o domingo para estudar. Todo domingo eu prometo. Ah, tá. Você ainda... Tá. Eu também sou cego. Ó, tem muitos exercícios. Os exemplos que eu estou fazendo, todos eles, já são os exercícios, tá? Então, como são muitos, são mais de 100. Não, 124 foi na primeira sessão. Essa outra tem mais de 100 também. Porque tá faltando uma página no meu aqui e tem 92 já. Ó, onde é que, por exemplo, a número 2 ela vai aparecer? Ah, vocês ainda estão copiando aqui, né? Exemplo. Fatore cada expressão, né? É o exemplo 5? Oi? É o exemplo 5? 5. É o 33. Você coloca na página 20. Ah, não, é porque os resolvidos eu vou deixar... Eu não vou fazer os resolvidos, não. Vou deixar para vocês lerem. Vou fazer os exercícios que não tem resposta, né? Que acho que vai ser mais útil. Por exemplo, como é que eu fatoro essa expressão aqui? É 2ab Eu acho que é. Aí parece que abre só. Eu acho que é só o AB, não. como é que é? 2, 2 Eu acho que 2, sim. Eu entendi. Vocês estão tentando colocar alguma coisa em evidência, né? não é isso, não. Não dá pra colocar na... Até dá, mas não... É porque é o seguinte, ó, uma coisa que eu não disse é porque
a gente tá, a evidência que todo mundo fala, você pode botar evidência só que se o fator for comum, né? Mas se não tiver fator comum, você também pode colocar. Pode. Mas aí, sabe como é que faz? Ó? Por exemplo, 3 menos 5. Como é que eu coloco 3 em evidência aí? Não é estranho? Porque o 3, por exemplo, seria legal se fosse assim, né? Eu vou botar assim. Ok, que eu boto 3 reverso. Agora, se não tiver o 2 aqui e não tiver o 3 aqui, como é que eu coloco o 3 em evidência? Coloca o 3 fora e entre parênteses 1 menos 5 sobre 3. É isso mesmo. Eu botaram 2. Tá vendo? Ó, se eu coloquei o 3 em evidência, porque eu pego aqui, vai dar 3. Aí quando eu pego esse aqui, o 3 vai cancelar, ó. Tá? 3 vezes 5 sobre 3, aí cancela. Tá? Ó, vou fazer o seguinte, vamos fazer esse aqui, aí depois eu volto para esse aqui, tá? Uma coisa de cada vez. Vocês já estão pensando no grupo com 5 componentes já de vocês? Eu tô tentando aprender, professor. Alguém que sabe matemática. Ó, vamos lá, ó. Como é que eu fatoro isso aqui? Silêncio. Primeira coisa, silêncio, silêncio. A gente vai ter que lembrar qual é a fórmula que eu acabei de colocar. A número 2. Isso, eu vou colocar aqui com x. X a menos y. Você pode entender como x menos y, x mais y. É a mesma coisa, eu botei com a e b, tá? Aí o que você vai ter que pensar? Você vai ter que pegar essa expressão aqui, transformar, fazer uma comparação com essa e transformar para virar um produto de duas. Tá? Aí a primeira observação a ser feita é o quê? É que, primeiro, esse 4a ao quadrado você pode escrever como 2a ao quadrado menos b, assim. E aí o que acontece? Você vai fazer o x igual a 2a e o y igual a b. E y igual a b. Por quê? Aí você vai lá, né? 2a ao quadrado menos b ao quadrado é igual. O x não é o 2a, então vai ficar 2a menos b, 2a mais b. Pronto. Então, fatorar essa expressão aqui, se você, na prática, o que é? É pegar isso aqui e fazer isso aqui. Só isso. Ok? Mas você tem que lembrar dessa expressão aqui em preto. Você tem que lembrar dessa expressão em preto aqui. Toda vez, ou então, uma frase que fica é a diferença de quadrados. Porque você está pegando um número ao quadrado menos um outro número ao quadrado. Tá? Então, a diferença de quadrados você fatora dessa forma aqui. Mas aí, qual é o trabalho que se tem em geral? Você tem que identificar os quadrados. Por exemplo, um exemplo mais fácil. Por exemplo, 2 ao quadrado menos 5 ao quadrado. É o quê? É 2 mais 5, 2 menos 5. Tá? É a mesma coisa. Comparando essa aqui com essa, ó. Diferença de quadrados, você fatora o produto da soma, também é a frase que todo mundo fala, o produto da soma pela diferença.
Tá vendo? Você tem a soma vezes a diferença. Tá? Ok? Se der errado, se não der certo, dá errado. É, aproveita. Se viesse 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado, para o sinal daria diferente. Essa aí é uma boa pergunta. Ó. Isso aqui não dá para fatorar. Nos reais não dá, dá nos números complexos. Porque essa estrutura aqui é irredutível. Você prova que isso aqui é irredutível. Hã? Você demonstra, né? Por exemplo. Agora nos complexos, isso aqui fica x mais y, x menos y. E tem pra ir. Onde i é aquele raiz de menos 1, assim. É um teorema isso. Você prova que isso aqui nos reais é irredutível. Porque é o menos Hã? um. O i é raiz de menos 1. Não entendi não. Quando é mais, não dá pra dar, tá? Pra você ver, mudou um sinal e já entra no outro mundo, né? Acho que não. Eu acho que não. Se fosse engenharia elétrica, sim. Porque lá tem os... por exemplo, ó. Só mais um, tá? E esse aqui? Ó, novamente, ó. Eu vou colocar a fórmula. Eu vou repetir essa fórmula até vocês... Até grudar no cérebro de vocês, ó. X quadrado menos y quadrado. A ordem aqui tanto faz. Você pode botar x mais y, x menos y, tá? Igual do outro lado. E que ficou com menos com menos. Não tem problema não, né? Aonde? Qual foi esse? O 2 lá. Aí. Tá vendo? Tá do outro lado? Eu botei essa expressão, é porque eu tô botando agora, mas é a mesma coisa. Não. Ó, e agora, o que eu tenho que fazer? Tá vendo? Você tem que transformar isso aqui num quadrado e você tem que transformar isso aqui num quadrado. E aí, o que você deve observar é que isso aqui... O 12 é um quadrado perfeito? Não é. O 3 é um quadrado perfeito? Não é. Então fica assim, ó. Raiz de 12, x elevado ao quadrado. Menos raiz de 3, y elevado ao quadrado. Por quê, né? Vamos lá. Vocês lembram daquela propriedade? Não tanto. Uma das propriedades, uma questão na prova é assim: essa propriedade foi dita na sala, verdadeiro ou falso? Aí, como estão aqui? Talvez seja uma resposta. Português. Essa daqui, ó. Deixa eu responder talvez. Muito provável. Por exemplo, essa daqui vocês lembram, né? Aí você tem que fazer a mesma coisa, ó. Raiz de 12, x, tá vendo? Isso aqui é raiz de 12 ao quadrado vezes x ao quadrado. Aí raiz de 12 ao quadrado é 12. Tá? Por isso que, ó, eu fiz isso, tá? Daqui pra cá. E com raiz de 3 a mesma coisa.
Oi? Não, eu só tô enfatizando daqui pra cá. Para simplificar mais isso, não, professor. Oi? Deixar mais simples. Como assim mais simples? Não precisar colocar na mais. Precisa. Só tem esse jeito. É. Não, veja, ó. É o seguinte. A questão é só para o exemplo. O exemplo inicial é assim: simplifique ou fatore. E vocês aí, ó. Ó. 12x², né? Menos 3y ao quadrado. Aí, naquele exemplo, no primeiro não, em um dos exemplos que eu coloquei, o que você entendeu foi... Você entendeu isso aqui, não foi? Silêncio. Silêncio, ó. Esse aqui deu certo, né? Ó. 2 ao quadrado menos 5 ao quadrado. 2 mais 5. Por que ficou fácil? Porque o 2 e o 5, eles já são quadrados perfeitos. O 2 e o 5 não. O 4 e o 25. O problema é que esses dois números aqui, eles não são quadrados perfeitos. Ok. Feita essa observação, o que eu tenho que fazer? E aí é o seguinte. Às vezes um número... Oi? Não, a 16,9 é bom porque ficaria 4... O 16 e o 9 são quadrados perfeitos. Não tinha que colocar raiz, não. O problema é quando não tem. Sim. Mas, por exemplo, ó, como é que eu transformo o 3 como o quadrado de alguém? É raiz de 3 ao quadrado. Né? Aí é a mesma coisa do 12. O 12 não é, mas eu transformo ele. Então, primeiro, antes de usar a fórmula, eu tenho que transformar esse aqui, raiz de 12, assim. Porque a fórmula funciona com o quê? A diferença de quadrados. Hã? Agora você tem que usar a fórmula. Essa aqui, ó. Então vai ficar o quê? Raiz de 12x menos raiz de 3y vezes raiz de 12x mais raiz de 3y. Assim. Tá? Então esse é um dos exercícios que estão aqui. Vamos pegar um mais simples do que esse. Esse mais simples aqui não tem, eu vou inventar aqui para ficar mais fácil. Ó. X ao quadrado menos 1. Como é que eu fatoro esse? Primeiro, eu vou enfatizar isso, mas vocês devem... Não tem outra maneira de fazer isso aqui. Você tem que pegar a expressão que está sendo determinada e comparar com a fórmula. E aí, por exemplo, a única coisa que está diferente aqui é o y e o 1. É como se o y fizesse o papel... aliás, o 1 fizesse o papel do y aqui, né? Então, aqui, ó... Então fica x menos 1, x mais 1. Exatamente. X menos 1, x mais 1. Que o y aqui, imagina que o y é 1, porque o 1, ele é 1 ao quadrado, né? Mesma coisa. Ok? Então isso aqui vai aparecer muito em outras situações, para eu simplificar alguma expressão que tem a diferença de quadrados, e você fatora desse jeito aqui. Na verdade, isso aqui é um caso particular da equação do segundo grau. Porque a equação do segundo grau, quando ela tem duas raízes, você fatora em x menos a primeira raiz, vezes x menos a segunda. Mas a gente vai chegar lá também. Hã? Não, mas não, é isso mesmo, não tem o que inventar muito. Ok. Então e é porque eu coloquei só as três
As 3 primeiras, né? E era pra ficar mais fácil. Ah, tá. Tem outras duas aqui, ó. Essa aula aqui vocês vão rever muito, né? Não só em todas. É. Não, a todo mundo faz essa daí e a de exercício sim. Aí eu vou botar uma aqui, um vídeo. Dicas para a prova. Aí tem que bater uns 100 views. Tem que bater? Vai bater. Vai bater que não. Eu vou assistir uma Meu Deus, mendigando views. Deixa eu ver aqui. Pelo menos na prova não vai ter questões com A, B, C, D, né, professor? Não, é toda de alternativa, de alternativa, né? De marcar. Alternativa vai ter letra A. Pode ser que tenha, né? Assim, por exemplo. Professor. Não, vai ter assim, por exemplo, 3 sentenças para você dizer que é VUF, e aí você vai ter que colocar uma sequência de VUF. Tá Né? quebrando um acordo, professor. Não, mas assim, como eu falei, todas as questões vão estar no livro, né? Pessoal, ó, essa daqui é outra expressão que é comum. Eu vou colocar a resposta aqui, mas a gente vai desenvolver e vai chegar, tá? Por exemplo, x mais cubo, não, x ao cubo mais y ao cubo é a mesma coisa de x mais y vezes essa expressão aqui, x ao quadrado menos x, y, mais y ao quadrado. Então, a gente vai desenvolver esse lado esquerdo aqui e vai chegar no que tem lá no lado direito, tá? É a mesma coisa que o. Não. Só que dentro do quadrado. É a mesma coisa. Só que com o cubo, ele. Não é dividido, no caso. Por exemplo, no quadrado, qual é a diferença? É porque aqui também tem a soma, mas tem a diferença também. No quadrado é isso aqui, né? Aí a versão dessa fórmula para o cubo. Só que no cubo, no quadrado eu falei que não podia, a soma ela não, você não fatora, é irredutível, mas o cubo sim. Na verdade. Oi? Inclusive eu vou começar com a subtração só para a gente fazer analogia com a anterior, tá? Então, o da diferença é mais aqui. E menos no primeiro. Agora, o cubo, sim. Né? Você consegue fatorar. Mas vamos começar com... Pronto, vamos começar com isso aqui. Só para fazer analogia. Uma comparação, né? Aí, o outro item eu coloco a diferença. Pronto, então na primeira prova não, a primeira fórmula tinha essa aqui, né? Diferença de quadrados. A diferença de cubos aí é desse jeito, fatora assim. Tem a diferença de quarta potência, quinta potência. Quantas potências você quiser, desde que seja natural, né? Se bem que, pode ser que exista uma fatoração, mas enfim, vamos lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa expressão da esquerda aqui e vou desenvolver, tá? E aí nós iremos chegar na diferença de cubos, ó. Por exemplo, x com x quadrado. X ao cubo, né? X com esse xy vai dar mais x quadrado y. E o x com o y quadrado vai dar mais x, tá? Agora, eu vou pegar outra cor aqui. X com o x cubo, já foi. O x com x quadrado já foi, agora é o y. Então, é menos y, né? X quadrado. Menos xy ao quadrado e menos y ao cubo. Aí alguma coisa vai cancelar aqui. Ó,
esse aqui cancela com esse, ó. Tá vendo? É a mesma coisa, só que é o inverso. A ordem do fator não altera o produto. E esse aqui é esse aqui. Então sobrou o quê? X cubo menos y cubo, tá? E aí você tem que lembrar basicamente da fórmula. Que é mais chatinha de lembrar. Se vocês quiserem trazer uma tabela, pode trazer, mas... isso aí... você falou correto. A dificuldade é identificar. O problema também é o seguinte, ó. Eu coloco um exemplo logo abaixo da fórmula. Aí, claro que a gente vai associar o exemplo com a fórmula. Mas se o exemplo estiver embaralhado numa situação aleatória, você tem que ter o olho para identificar qual é o que você vai fazer. Bem óbvio, para todo mundo saber que essa aí vai estar na prova. Não vai estar na prova, mas é para estudar. Aí a gente vai decidir. Pior que ainda não decidi. Geralmente eu faço isso quando está próximo da prova. Mas eu não decidi. Não, é porque assim, como eu não elaborei a prova, eu não sei exatamente quais questões irão cair, né? A gente pode dar uma ajuda. Da nossa mesma opinião. Não, mas aí... Porque tem muita coisa, eu não sei o que eu vou colocar. Mas geralmente na revisão eu enfatizo mais o que está lá. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos fatorar x ao cubo menos 1. Aí o que você vai tentar? A gente tem que fazer uma associação com a expressão, tá? Tá vendo que a diferença aqui é o y? Então, x ao cubo menos 1 é o quê? X menos 1, x quadrado, x mais 1. Porque no nosso caso aqui, o y é 1. Tá vendo? Esse y aqui virou 1. Esse aqui virou 1 também, então é x vezes 1, que é x. E aqui virou 1 ao quadrado, que é 1. Você botou o x sozinho porque ele é 1. Exatamente, ó. Vou repetir. O exercício é esse verde aí. Fatore x ao cubo menos 1. Aí o que você vai fazer? Você tem que olhar para a fórmula. Um x a mais? É, porque tem x ao cubo, aí tem 4 x ali naquela expressão. Entendeu? Não, mas o problema é que às vezes não tem x, às vezes é outra coisa. Mas foi desse jeito que eu entendi. Depois vai botar o número aí, vai ser um carro. Ó, por exemplo, vou pegar e vou escrever ela aqui, ó. E aí você tem que imaginar que o y é 1 aqui. Olha essa fórmula que está em preto e aí o que você vai fazer? Quando o y for 1, quanto é que é 1 ao cubo? É 1. Aí aqui eu só repito, né? Aí aqui, ó, seria o que? X vezes 1, que é x. E aqui seria o que? Y ao quadrado. Y ao quadrado não, 1 ao quadrado, que é 1. Tá? Professor, você quer entender pra mim? Eu também não entendi nada. Você quer entender pra mim? Esse Esse negócio de y igual a 1 complicou minha cabeça. Você explicou, eu não entendi nada. Deixa eu ver aqui, ó. Pera aí. Não, agora eu vou fazer um negócio que talvez vocês vão entender. Vamos devagar, professor. 4 anos. Como é que é? É 4 anos. Tem cálculo 2 para o semestre?
Não, tem não. Vixe Maria. Eu vou retratar na tela de fusão, tá vendo? Sim, não tem nada, eu não aprendi no primeiro. Ó, imagina essa fórmula aqui, ela é em cima da fórmula vermelha, ó. Tá vendo? Você tem que imaginar, por exemplo... É porque assim, essa aqui é a fórmula geral. Isso é a forma Da fatoração de diferença de cubos e quaisquer cubos. Por exemplo, eu vou pegar um número aqui, por exemplo, 2, eu já fiz... Aliás, deixa eu abrir aqui, né? Ficou muito... Por exemplo, se fosse assim, como é que você fatora essa diferença? Aí você tem que imaginar que o x agora é o 2 e o y é o 5. Aí como é que fica? 2 menos 5. Aí o x não é o 2, então vai ficar 2 ao quadrado mais 2 vezes 5. Ok? Agora imaginem, agora observem em vermelho. A diferença da vermelha para a preta é porque nessa expressão aqui, o que seria o y agora é 1. Tá? Eu não tenho mais y aqui, eu tenho 1. Isso. Por 1. Aqui, ó. O x é a mesma coisa. Observa que o x aqui, eu não alterei nada. Tá? Agora você imagina. Quando o y for 1, quanto é que é... Lembrem, y é 1. Quanto é que é y ao cubo? 1, né? 1 ao cubo que é 1. Aí eu botei aqui, ó. O y é 1, então você repete. Tá? Aqui não tem y. Agora aqui, se o y é 1, ele some, ó. Fica só x. É porque é x vezes 1 que é x. E aqui, se o y é o número 1, y ao quadrado é 1 ao quadrado que é 1. Ok? O problema, toda vez que for fatorar, você tem que pegar a fórmula inicial e meio que substituir. Quem é que vai ser o quê? Porque nem toda a expressão vai ser igual. Hã? Olha, até que pode, mas não sei se vai fazer diferença, assim. Porque, vocês já fizeram prova? Eu acho que... Porque, assim, eu tenho a teoria que quando você tem um acesso ao material, a pessoa é pior. Sabe por quê? É pior. Porque você vai se preocupar em procurar do que tentar resolver o problema que está lá. Imagina, para pesquisar você tirar 0. Então, assim, prova pesquisar, na verdade, eu tenho o efeito contrário da prova. E também só vai ter, assim, se você sabe usar as ferramentas, você não precisa olhar, não. Se vocês quiserem trazer essa propriedade, não tem problema. Mas tá liberado? Tá, não tem problema nenhum, não. Tá dentro. O problema é, vocês conseguem identificar lá na hora? Tá entendendo? Hã? Se olhar, pode ser que fique mais fácil. Pode ser, mas... Ou pode ser que pegue tudo. Se eu ficar no seu tablet, Achei que era da própria na Instagram, pode ir tudo. você imagina isso. Vocês estão... No seu tablet. Eu falo que tá um tão boa assim, não vamos fazer. Não, mas aí, isso é fácil de resolver fazendo uma lista como se fosse a prova. Se vocês veem como é que é. Não, uma semana antes não, tem que ser agora. Se for uma semana, vocês estão acabados já. Hã? O caderno dele pode tentar. Assim, gente, não adianta não. Vocês podem trazer o celular. Eu posso dizer, gente, traga um celular, mas tecnicamente não faz muita diferença. Mas não faz muita diferença, não.
É fácil elaborar uma prova que não dê pra... É fácil elaborar um capítulo de É porque ele não vai pegar o mesmo. Obviamente que não. E também Alguém sabe uma você me dá que vai conversar com Ó, agora vamos lá, deixa eu ver aqui. Fatoração. A cúbica. Ah, tá. Eu botei só da diferença, né? Ó, pra vocês verem como é complicado, né? A gente tá na página 14. 14? 12 de 660. Tá? A outra fórmula é essa daqui. De fatoração. Mas eu vou só colocar e não vou comentar agora não, tá? Porque já tá no finalzinho da aula. Mas não disse que ele está no finalzinho. E a frequência eu nem passei, né? É porque eu vou pro médico. Hã? Vou pra rua. Assina aqui. Na hora que eu cheguei, eu tinha que enxergar, eu nem vim hoje. E todo mundo está aqui. E aproveitar e também. E ainda que trabalhei de todo dia com enxaqueca e ainda estou querendo ficar. Vamos lá para o último exemplo. Tchau. Melhoras. Era aquele. Cadê ele? Ele vai me matar. Ó, isso aqui a gente vai fazer muito nas próximas aulas, tá? Eu vou colocar aqui no final. Só porque vai ter a gravação e caso vocês estejam cansados, vocês podem dar uma olhada depois. Por exemplo, tem muito... Gente, tem bem... tem várias aqui desses negocinhos aqui. Mas, por exemplo, essa daqui simplifica essa expressão. O que você tem que simplificar como, né? Você pensa logo o seguinte. Porque, por exemplo, se fosse assim, eu coloquei em outra aula... Eu não sei se foi aqui ou foi na outra turma. Vamos supor que fosse assim, ó. Como é que eu simplifico essa em azul? Você corta o 2, né? Cancela o 2, cancela o A. E aí fica 1 sobre B. Né? Por que eu posso cancelar aqui? Oi? Porque sim, né? Por que você acha que pode cancelar? Hã? Alguém? Mas além de ser termos iguais, porque assim, se fosse 2 mais A sobre 2, não pode cancelar, tá? O 2 com o 2. Alguém falou aí, quem foi? Isso, é isso mesmo. O ponto-chave de você poder cancelar é porque está multiplicando. Mas aqui a gente não tem multiplicação, nessa tá em preto aqui. Tem a diferença. Aí o que você vai fazer? Você tem que transformar numa multiplicação, fatorando essa expressão que está aqui. Aí como é que fatora ela? X menos 1, x mais 1. Perfeito, é isso mesmo. Tá vendo? A primeira a gente já observou agora há pouco, que eu posso fatorar como x menos 1, x mais 1. Você já assinou? E aí agora sim, tá vendo? Ó, tá como produto aqui, aí sim eu posso cancelar essa com essa aqui. E aí sobra x mais 1, tá? Ok? Então, se essa fatoração, aquela lá, aparece esse tipo de situação aqui. Tá?
Mas tá bom por hoje, né? Já foi. Já, eu queria mais, mas já tá muito tarde. Hã? Oi. Vamos fazer mais um. Ó, vamos só recapitular um pouquinho o começo. Dar uma volta aqui, ó. Porque o começo... O começo basicamente era só explicando o que era... Aqui é o título, né? No começo eu botei isso aqui, que basicamente... Ah, qual é a ideia de fatorar? É você olhar um fator que é comum às duas expressões e colocar em evidência, né? Foi basicamente isso. E o outro já foi o exemplo que você já estava aqui, já, que era... Você pega essa expressão, foi... Não tinha muita coisa, não. Foi só uns 5 minutos. Não. E aí é só pegar o... Como eu falei, eu pego o que tem menor expoente e depois olha... Como esses dois aqui são... Os 3 são múltiplos de 2, você pode botar o 2 em evidência. Tá? Mesmo sem o 2 tá lá. Ok? Aí tá bom por hoje, tá? Vocês queriam mais um, é? Isso. Enquanto a frequência passa, eu boto aí. Mais um. Pode. Só o primeiro também dá certo. E aí, vamos lá? Oi? Uva? Gosto. Você é? Quem é? No final da aula. Qual é o que tem? Caju e maracujá, né? Beijinho e maracujá. Ó, vamos fazer isso aqui pra gente encerrar, ó. X ao cubo menos 27 dividido por 3. Vocês têm que lembrar da fórmula que vocês já esqueceram, claro que eu acabei de... X quadrado mais xy mais y quadrado. Tá? E por quê? Eu tenho que... Aqui é uma diferença de 2 cubos. Porque o 27 é o quê? 3 ao cubo, né? Então aqui eu tenho que fazer o y igual a 3. 3 vezes 3, 9. Quanto é que é 3 vezes 3 vezes 3? Tá? Aí você tem que fazer a comparação aqui, ó. Então, se o y é 3, como é que fica aqui? X menos 3 vezes x ao quadrado mais... Como aqui é 3, 3x mais 9, porque o y é 3. Aí você bota de baixo, ó. E aí cancela. Aí sobrou quem? A resposta é isso. Uhum. Pode. Tchau, boa noite. E a trufa? Cadê? Ah, eu deixo fazer só
Eu parei a gravação.